Olá, esse é o 11º vídeo de uma série que a gente está postando sobre como customizar uma distribuição Linux para ambiente corporativo. Na descrição do vídeo tem um link do tutorial, que é esse que eu estou seguindo, e também da playlist completa. Nesse vídeo a gente vai tratar do Polkit, que é um serviço que provê um controle de acesso a serviços, e no caso aqui a gente vai mostrar aqui a parte da impressora. Aqui no Debian ele tem um foco mais em segurança e estabilidade, né? Então, é diferente do Ubuntu, que o Ubuntu é mais usabilidade e o Mint é mais novidade. No caso aqui a gente está usando um Debian 10, porque a gente não conseguiu usar o Debian 11 para os fins aqui da nossa empresa, né? Digamos assim. Enfim, o Polkit, no caso da impressora, ele é organizado em meio de ações, né? E a parte de impressora é essa aqui, ó, Cookies Helper. Isso aqui controla a acessibilidade do usuário a poder fazer alterações nas impressoras, instalar, remover e tudo mais. O Linux tem um aplicativo que chama esse aqui, que é o aplicativo de configuração de impressora. Você nota aqui que tem um cadeadinho. Isso quer dizer que para você adicionar, remover a impressora, você precisa de autorização. Você pode relaxar isso e permitir que o seu usuário, um usuário comum, faça esse tipo de alteração. Seguinte modo, deixa eu fechar aqui, editando esse arquivo aqui do Polkit. Em vídeos anteriores a gente mostrou como por exemplo, bloquear e liberar a montagem de pendrive. Por exemplo, você pode usar um desses arquivos do Polkit para você impedir que o seu usuário espete e use pendrive na máquina, por exemplo, ou o contrário. No caso, você tem que usar sudo, né? Eu estou usando o editor Gedit, que eu já instalei anteriormente, porque eu acho ele mais amigável, né, do que usar o terminal com nano. E é mais fácil explicar também para vocês. Aqui, ó, ele divide o arquivo dividido em vários tags aqui, né? Aí ele tem a cabeça da tag, tem as traduções todas. Você pode observar para que serve usando a tradução PTBR, você pode ler, né? No caso, esse primeiro não interessa para a gente agora no momento. Esse aqui é o que limita, né? Ele está dizendo que requer autorização de administrador para você fazer esse tipo de trabalho que está aqui em cima. O que eu vou focar para vocês é um que libera todo tipo de configuração que o usuário pode fazer, que é o que tem all edit. Esse bloco aqui. Esse bloco aqui permite que o usuário tenha liberdade plena com relação a, nessa máquina, né, a fazer qualquer edição. Ele próprio, sem precisar de chamar, de se acionar, ele mesmo pode adicionar as impressoras, remover a impressora, parar o trabalho dele, remover o trabalho dele, cancelar, tudo ele pode fazer na máquina local. Então, esse aqui, por exemplo, você dá essa liberdade dele, para ele, você muda esse alt aqui, ó, admin keep, você remove isso e bota yes. Cuidado para não fazer uns de cima, esse aqui, ó, active logo essa linha, né? E aí você salva e fecha. Você fazendo isso, ele vai ter autonomia para poder lidar com o ícone da impressão e configuração de impressoras. Agora vamos ver se funcionou. Vamos lá, a gente vai abrir aqui impressora. Esse aqui, ó, configurações de impressora. Olha, tá vendo? Não aparece mais o cadeado. Então agora ele pode, por exemplo, adicionar, remover a impressora. Ele pode fazer o que ele quiser com as impressoras dele, sem precisar te chamar, né? Bom, enfim, essa é a parte do Polkit. Vamos adiantar aqui um pouco o tutorial, que agora a gente vai falar de outra coisa. Bom, esse capítulo aqui, em especial, ele vai tratar da parte que a gente vai poder ligar o computador ao domínio, né? Um domínio AD ou um PDC com Samba. A gente vai tratar também de SSH, vai tratar também do SaltStark, que é uma ferramenta que possibilita que você controle as máquinas, suas estações de trabalho Linux, que são dos seus usuários, a partir de um servidor master. Você vai controlar suas estações de trabalho com os chamar minions, e você vai poder realizar sobre elas um trabalho parecido
com que o administrador de um servidor Windows AD, Active Directory, consegue fazer via GPO nos seus Windows lá, das suas estações de trabalho Windows, né? Só destaque que ele permite fazer isso. Vamos adiantar aqui. A primeira coisa que a gente vai ter que fazer antes de ligar a máquina ao domínio vai ser configurar o NTP, né? Você tem que garantir, para conseguir ligar a máquina ao domínio, a estação de trabalho ao domínio, você tem que garantir que a hora dela esteja certa, porque senão o Kerberos não consegue lidar com os tickets. Ele vai rigoroso, ele não vai conseguir ligar o PC ao domínio se a hora estiver errada ou diferente da do servidor AD. Então a gente vai começar aqui configurando o cron, o NTP. O serviço que a gente vai usar aqui vai ser o do cron. Aí não vai usar o NTP não, vai usar o cron, que ele é diferente, né? Mais abaixo, nesse mesmo tutorial, no apêndice, tem como você configurar com o NTP. Enfim, o próprio systemd, que o Debian usa systemd, provavelmente o Ubuntu também, o Mint usa systemd, porque todos eles são base em Debian. O systemd, ele permite que ele tem um próprio sistema dele, um próprio serviço, onde você pode configurar para você configurar o NTP dele, né? Para que a máquina se conecte a servidores NTP e ajuste a área sincronizando com os servidores. No caso aqui, como a gente vai usar o cron, a gente tem receio que ele conflite com o NTP o próprio serviço do NTP do systemd. Então aqui a gente vai desabilitar e depois vai parar o serviço do NTP do systemd, né? E vai setar ele como falso. No caso aqui nessa máquina eu acho que já vem para o padrão desabilitado, mas mesmo assim eu vou repetir essa sequência de comandos aqui com você com sudo para certificar de que ele realmente fez isso. Então aqui esse comando ele vai usar assistência-tl para desabilitar o serviço do systemd, que é para sincronizar a hora. Bom, removemos aqui. Aí agora a gente vai parar, caso ele esteja ativo. No caso eu acho que ele já vai estar parado, porque ele não está configurado. E vai setar ele como falso. Beleza, agora por curiosidade, vamos ver como é que o serviço está rodando. Se é que ele está rodando. Aqui, vamos ao status para ver como é que ele está. Status. Beleza, ele está fora, tá desabilitado. Vamos limpar aqui a tela. Pronto. Aqui eu não estou dentro da empresa, eu estou dentro da minha casa, então eu não tenho um NTP configurado, né? Mas o NIC-BR, quer dizer, o NTP-BR, ele provê esses dois servidores aqui, tem o A também, que ele permite oferecer um serviço de hora para o usuário. Vamos dar um ping para ver se a gente está conseguindo acessar eles antes de tentar configurar. Beleza, está sendo acessado. Então agora a gente vai fazer o seguinte. Antes, deixa eu dar só uma informaçãozinha aqui básica. Nos Linux, você consegue setar a hora forçadamente usando o comando date dessa forma aqui, ó, com "-s". Você usa estrutura ano, 4 dígitos, mês e a data, e você seta a hora desse jeito aqui, né? Hora, minuto, segundo. Isso no sistema. Na placa, você seta desse jeito, ó. Quando você usa esse comando HW, é tudo com root, viu? Isso aqui, ó, é com root. Deixa eu colocar sudo aqui, sudo. E sudo. Você copia para a placa, você seta a hora na placa do computador de acordo com o que você configurou no sistema, usando isso aqui, ó, HW clock -W, né? Só curiosidade, isso aqui a gente vai fazer não, porque quem vai fazer isso pra gente vai ser o cron. Enfim, vamos lá para o cron. Como é que a gente vai instalar o clone? No caso, eu já instalei, mas eu vou repetir a sequência de comando para ver se está certinho. Você instala o clone assim, com apt mesmo, apt install. Você instala o clone. Beleza, já está instalado. Aí, você ativa o serviço dele, você consegue ver o status do clone desse jeito. No caso, ele já está ativo e rodando, né? Mas se ele não tivesse, você poderia fazer o seguinte. Você habilitaria o serviço do clone com esse comando, enable, né? Já está executando. E você consegue iniciar ele ou parar desse jeito. Então vamos simular um start.
Startar o clone. No caso, ele já está startado. Quer dizer, ele na verdade não viu porque eu coloquei o comando errado. É start, não é start. Beleza, já está lá. O clone, ele tem um arquivo dele de configurações, né? O arquivo de configurações dele é esse aqui, ó. Fica nesse caminho e a gente vai abrir ele usando o gedit. Gedit, se você não tiver ele instalado, você instala desse jeito, ó. Sudo apt install gedit. Beleza, já está instalado. Como eu estou usando um Debian com Cinnamon, e o Cinnamon ele já usa uma parte do GNOME, da interface GNOME por baixo, e o gedit já é próprio do GNOME, então eu não vou precisar instalar ele aqui, né? Já vem instalado, mas se você quiser instalar, você usa assim. Então vamos editar esse arquivo aqui do clone. Ctrl A, Ctrl Shift C. Eu estou usando o GNOME Terminal, então ele deixa eu colar com Ctrl Shift C. Então vamos lá, ele é simplesinho, né? Nele você define os servidores, nessa parte aqui, né? Tem uns outros pormenores aqui que eu não vou tratar agora. Eu vou só configurar o servidor como é que fala, esses servidores do NTP, do ntp.br, como meus servidores principais. Então eu venho aqui, não vou usar o do Debian, vou usar o dele, eu boto assim. Aí eu posso usar também o B, que tem o B, né, que eu estou usando aqui. Eu posso usar o C também, deixar como alternativa aqui. Se você tiver o seu servidor na sua empresa já configurado, o que você vai colocar aqui vai ser o servidor da sua empresa, o servidor de NTP da sua empresa. Então eu vou salvar aqui, vou fechar, né? Aí como eu já editei aqui os servidores, tem isso aqui, ó. No caso dos servidores grandes, externos, eles têm várias fontes de servidor de horas dentro do próprio servidor. Se você quiser escolher só uma, deixar para procuração, você usa esse daqui como modelo. Deixa eu já colocar um aqui só para ver se vai dar certo também. Que aí já fica o direitinho de acordo com o tutorial. Esse aqui. E vamos deixar o C do mesmo jeito. Aqui eu não vou usar o A, eu vou usar o B. E aqui eu vou usar o C. Pronto, deixa assim mesmo. Só. Porque eu tive dificuldade, eu não estava conseguindo pingar no A. Então por isso que eu escolhi o B. Aqui vamos deixar C. Beleza. Isso aqui, se você estiver usando um domínio AD, no caso eu estou usando PDC, talvez seja necessário você colocar isso aqui, ó. Se você não colocar isso aqui e estiver usando um AD, você não vai conseguir, né? Então vamos fazer aqui, embora eu esteja usando um PDC com Samba, eu vou deixar isso aqui para ver se vai dar problema. Deixa ele lá no final, configurado para usar isso aqui. Vou salvar, fechar. Beleza, aí depois que você fez as alterações no arquivo de configuração do clone, você restarta ele. Beleza, vamos ver se ele está funcionando. Vamos ver o status dele. Se ele tem alguma falha grave. Status. Pronto, tá beleza, tá funcionando. Aí agora, vamos checar as fontes. Ele tem esse recurso aqui, o clone, que é o Chronic, que como é que fala? Uma ferramenta dele que você pode checar uma série de coisas. Vamos checar as fontes. Beleza, aqui, ó, conforme a gente setou, ele está usando as fontes do C e do B como fontes, né? Aí dá algumas informações aqui. Agora vamos ver como é que está a configuração dele, se está beleza. Você já está conseguindo traçar. Perfeito, está funcionando perfeitamente. Olha só, quando você configurar aí na sua empresa o seu servidor, ele vai ter que aparecer aqui, ó. Se o clone não estiver conseguindo conversar com ele, isso aqui vai aparecer em branco e essas partes aqui vão aparecer tudo 0000000. Significa que a sua configuração não está conseguindo conversar com o seu servidor de NTP. No caso aqui, ele está conseguindo conversar direitinho. Por exemplo, se a hora tivesse errada aqui, vamos ver como é que está a hora. Date. Olha aqui a hora. A hora aqui, agora é 10 horas 19 minutos, né? Vamos fazer aquela configuração errada lá, usar esse comando aqui, ó, para setar a configuração errada na máquina. Beleza, agora vamos dar um date. Olha aqui, agora é como se ele estivesse no dia 21, né? E às 3 da tarde.
Vamos restartar o cron e ver se esse cron sendo restartado ele consegue ajustar a hora pra gente. Aqui, ó, vamos restartar o cron. Restart. Beleza, vamos ver agora a data, a hora que ficou. Date. Opa, ele não conseguiu. Vamos tentar de novo, vamos parar o cron. Ou ele demora um pouquinho para responder, né? Não, eu acho que ele já fez. Já fez. Ele só demora um pouquinho para responder. Ele não faz isso imediatamente, porque ele tem que conectar o servidor e depois buscar a hora certa e depois ajustar a hora. Ele não faz isso imediatamente não, tem um lapsozinho, né? Porque ele precisa, o cron, como a gente configurou o servidor lá da NTP-BR, e eu fiz o ajuste de hora aqui exatamente, vamos fazer de novo, quer ver? Só para ter certeza. Vou configurar a hora errada. Vamos dar um date para ver. Então você pode ver aqui no horário mesmo no relógio, tá vendo? Tá errado, né? E agora vamos restartar o cron. Vamos ver quanto tempo ele leva para ajustar. Ó, ainda tá errado. Ó, ajustou, tá vendo? Ele tem um tempozinho, porque ele conversa lá com o servidor, traz a hora certa e ajusta. Então o cron está funcionando. Beleza, a gente conseguiu ajustar o cron. Agora vamos ver o que mais tem que fazer no tutorial. Eu não sei nem quanto tempo que eu estou rodando isso aqui. Mas por hora, vamos fazer o seguinte. Já vamos tentar deixar instalado aqui. Eu já vou mostrar a vocês como é que você já deixa instalado todos os pacotes que a gente vai precisar para o Salt, para o domínio, para SSH, né? Tudo mais. No caso aqui, a gente vai tentar usar aqui, para ligar o PC ao domínio, a gente vai usar o Realme D, o SSD e o ADCLI. E esse vai precisar desse pacote do Samba aqui, né? Enfim, e do SSD, do SSH. E a gente não vai poder usar o Embind, porque o Embind ele faz um serviço parecido com o SSD. E os dois, para conversar na mesma máquina, pode dar conflito. Então, para você evitar conflito, a gente vai purgar o Embind, vai instalar o SSH, vai instalar o Realme D, SSD e o ADCLI. E depois vai parar e desabilitar o serviço do SSD, por enquanto, porque vai ter um script que a gente vai usar para colocar no domínio mais para frente, que ele próprio vai fazer, ele vai habilitar o SSD para a gente poder resolver. E depois de instalar tudo, a gente vai bloquear eles para eles não poderem ser executados, quer dizer, atualizados, né? Então vou seguir a sequência de comando aqui só para ver se ela está certinha, para vocês não executarem depois e dar errado. Então a primeira coisa que a gente vai fazer é ganhar root, né? Sudo. Eu não sei se você aí está com Debian puro. Se você estiver com Debian puro, você vai conseguir desse jeito aqui, ó, né? Com su menos. Como eu já coloquei o meu usuário aqui no sudo, então eu vou usar sudo su para ganhar root. Sudo su. Beleza. Aí eu ganho o root dele aqui. Agora, a partir desse momento, eu posso executar todos os comandos aqui. Eu vou simplesmente copiar e colar. Ctrl Shift V. Lembrando que eu consigo colar com Ctrl Shift V porque eu estou com o Gnome Terminal. O Gnome Terminal você instala assim, ó, sudo, caso você não tenha, né? apt install gnome -terminal. Eu gosto dele porque ele é mais amigável, sabe? No caso, eu já estou com ele instalado na versão 3.30, então não vou precisar. Porque ele permite que você cole com Ctrl Shift V e copie com Ctrl Shift C. Eu gosto dele por causa disso. Então vamos lá, apt update, atualizar nossa lista de pacote. Aí esse aqui a gente vai remover o Embind, caso ele esteja, no caso ele não está porque eu não coloquei, mas se tivesse você conseguiria. A gente vai instalar com essa linha aqui, ó, Ctrl C, Ctrl Shift V. No caso eu já coloquei, então ele vai só conferir se está certo, beleza, está certo. Esse aqui já instala esse monte de pacote. Eu não estou fazendo aqui na hora porque leva muito tempo para instalar esses pacotes, né? Beleza, já estão todos aqui. E caso desse algum bug aqui, ó, você poderia ter dependência, por exemplo, você pode estar numa distribuição que tenha que resolver algumas dependências e ele não tenha conseguido. Então, para forçar a resolução de dependência, você usa isso aqui, ó, Ctrl Shift apt get install -f.
Beleza, ele faz isso, né? Então, eu acho que aqui já está tudo certinho. Já instalei tudo, né? Vou só certificar aqui que eu parei o serviço do SSD e de que eu desabilitei o serviço do SSD com esses dois comandos, Ctrl Shift V e vai. Beleza, tá tudo certinho, tudo fechado. Agora aqui, ó, por que eu estou fazendo isso aqui? Ó? Vou explicar por quê. A gente está usando um Debian, deixa eu colocar aqui, eu acho que é, como é que é mesmo? LSB releases -A. Beleza, aqui a gente está usando um Debian 10, que é o Buster, né? Com interface na mão. Outro jeito que você vê a versão do Debian que você está usando, no Ubuntu também funciona, porque o Ubuntu é Debian, base Debian, né? Aqui, ó, tem um pacote, um arquivo. Se você estiver usando o Ubuntu, dá para você ver quais listas de pacote, quais fontes que ele está usando. No Ubuntu, no caso, se você fizer isso aqui, você vai notar que ele vai estar usando pacotes do seed e do testing. No caso aqui eu estou usando o Debian puro. Então ele vai dizer que o Debian que eu estou usando é o 10 e ele está usando a versão 13, porque eu não atualizei ainda para o 12. Para o 12 não, para o 14, eu acho que já está na subversão 14. Enfim, o que acontece? A gente optou pelo 10 porque o 11 a gente não estava conseguindo ligar ele ao domínio com SSD e nem usar usuários com senha totalmente numérica, porque no nosso caso aqui, os nossos usuários, a gente usou identidade para cadastrar eles no nosso PDC, e a identidade nossa só tem número. Então quando o usuário ia logar, dava ruim, quando ele usava o Debian 11. Então o que a gente fez? A gente está usando o Debian 10 porque o Debian 10 dá essa liberdade. Então, com o receio de uma atualização futura que a gente fizer, ele levantar o pacote SSD, RealmeD, ADCLI e também atualizar o systemd, que é o que a gente acha que é o responsável por esse bloqueio, ou ADDuser, que impede o usuário totalmente numérico, monta restrição do nome POSIX. O POSIX ele restringe nome de usuário e nome de grupo a somente letras minúsculas, não começadas por número e sem caracteres especiais muito mirabolantes, né? Então ele tem essa restrição. Como nossos usuários são nomes completamente numéricos, então dá problema para a gente isso aí. Mas no caso, você bloqueia usando isso aqui, ó, aptmark, né? Caso você esteja só copiando aí, ó, então você usa sudo, né, só para garantir, Ctrl Shift V para colar. Então, aptmark hold bloqueia todos os pacotes que começam com SSD, RealmeD, ADCLI e que tenha dentro deles o nome systemd, o GDM3, que é o gestor de login que a gente está usando aqui, e ADDuser. Pronto, ele vai bloquear tudo isso. Para você ver o que está bloqueado com aptmark, você usa assim, ó, show hold. Aí ele vai mostrar todos os pacotes. No caso aqui, a gente bloqueou também o LibreOffice, porque o LibreOffice, a cada versão nova, ele costuma mudar as coisas de lugar. Então o usuário ele vai procurar uma coisa em um determinado lugar, por exemplo aqui, e não vai estar mais nesse menu, vai estar em outro. Aí ele vai ficar, para não dizer outra palavra mais forte, bravo com você da informática. Então, para não ter esse problema com o LibreOffice, a gente bloqueou também o LibreOffice nos vídeos antigos, a gente bloqueou o LibreOffice. Então vamos lá, vamos também instalar aqui as dependências os pacotes do Salt, que a gente vai usar mais para frente. Então vamos lá, copia, cola. Vamos instalar primeiro os dois saltos. Já instalei, né? Para não ter perdido tempo aqui. E a gente vai parar o serviço do Salt Master, porque aqui vai ser uma estação de cliente nosso aqui. Então a gente não vai usar ela como master. A gente só está instalando o master porque o Minion, pelo menos nesse momento aqui, a gente não conseguiu fazer ele gerar as próprias chaves. Depois eu vou explicar o que é isso. Porque o que acontece? Resumidamente, o Salt Master vai estar instalado no servidor que você vai usar para controlar todas as estações de trabalho. E o Salt Minion é um cliente que você vai instalar em cada uma das estações de trabalho que você vai usar, vai controlar. A conversa entre eles ocorre por meio de troca de chave público-privada. É um par de chave. Eles vão fazer uma troca de chave, um handshake, e essas chaves têm que bater para que um reconheça o outro, né?
Só que o Salt Minion, o cliente lá, ele não consegue por si só gerar as próprias chaves. Então a gente provisoriamente instala um Salt Master nele, usa esse Salt Master para gerar as chaves para esse Minion e depois faz um handshake para ele conversar com o servidor. E depois, se isso aí der certo, a gente remove o Salt Master que a gente instalou no máquina cliente. Deixa só o Salt Master no servidor, né? Então, por isso que a gente instalou o Salt Master daqui e por hora a gente está desabilitando ele e parando o serviço dele. Então, deixa eu ver aqui, eu acho que já foi, essa parte que já preparou, né? Então, no nosso próximo vídeo, a gente vai mostrar como é que a gente faz para proteger a senha do group, para o usuário não poder quebrar o group. Depois eu explico melhor o que é isso. E vai tentar ligar ela ao domínio. E mais para frente, a gente vai explicar como usa o Salt Master. Então, por hora, eu vou encerrar esse vídeo aqui e até o próximo vídeo.